Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. E se possível, indique o canal a mais alguém. Amém? Hoje nosso estudo da Palavra de Deus se encontra no primeiro livro de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Amém? Hoje, com a ajuda do Senhor, vamos analisar os sinais visíveis da santidade na vida de uma nova criatura. Por ser difícil, não podemos abordá-la sem ofender alguns, porém a verdade deve ser dita sem importar quais sejam os riscos. E se existe aspecto da verdade que precisam ser especialmente frisados nos dias em que vivemos, né? Tem coisa que a gente tem que falar, nós não podemos esconder, né? Todo homem e toda mulher que morreu e ressuscitou com Cristo demonstra os sinais visíveis da santidade em sua vida. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravura de sinetes. Santidade ao Senhor. Êxodo capítulo 28, versículo 36. Continuando vai dizer assim: desde a criação Deus quis um povo santo. Ele desejou uma comunhão especial com os homens que fossem capazes de andar com ele e falar com ele numa união especial. Mas a própria natureza de Deus estabelece limites para tal associação. Seu caráter santo não pode permitir ser contaminado pelo pecado e pela corrupção, claro, porque Deus é santo. Ele não se contamina pelo pecado e nem se deixa levar por corrupção, né? Com ele não acontece isso, acontece com os homens. Os homens só podem estar na sua presença se forem puros. Salmo 24, versículo 3 a 4, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Veja, quem subirá ao monte do Senhor? Aí ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração. Tem que ser limpo de mão e puro de coração. Esse é que vai subir ao monte santo do Senhor. Continuando vai dizer assim para nós: todo filho de Deus é santo. Ser santificado, posteriormente falando, é ter sido colocado à parte ou separado por Deus. Isso acontece quando nascemos de novo. Aqueles que são nascidos de Deus foram colocados à parte ou separados da massa da humanidade que caminha rumo à destruição. É claro, Jesus disse ao Nicodemos, ou toda a lei, que era preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, né? Então, a humanidade que não nasceu de novo, ela está correndo para um abismo, correndo para destruição. Mas aqueles que nasceram de novo não, são santos e estão correndo para a vida eterna com Cristo. Um dos grandes sinais da santificação é que somos habitados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Que a partir do momento que a gente aceita Cristo, o Espírito Santo já vem sobre nós. Ele está em nós, nos guiando, falando conosco, então ele nos torna santo. Assim como o espírito imundo habita nos ímpios e os leva ao orgulho, luxúria, vingança e tantas outras coisas impuras, assim o Espírito de Deus habita nos filhos de Deus, como seu guia e consolador. O Espírito possui os santos. O Espírito de Deus santifica a imaginação, tornando os pensamentos a um estado santo, e santifica a vontade, colocando uma nova preferência sobre ela, graças à qual ela está inclinada para o bem. Somente quem é filho de Deus em Cristo poderá ser guiado pelo Espírito Santo, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, é claro. Porque o Espírito de Deus, ele não habita templo imundo. E quem é o templo? Não somos nós? Então, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus está em nós. Mas aqueles que não têm Cristo, ele não tem o Espírito Santo. Por isso que ele diz: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Um sinal da santificação na vida de um regenerado é uma antipatia contra o pecado. O hipócrita pode deixar o pecado, mas ele o ama. Assim como uma serpente despoja-se de sua pele, mas também
mas mantém seu veneno, mais de uma pessoa santificada pode-se dizer que ela não só deixa o pecado, mas o detesta. Salmo 119, versículo 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. É claro que tem pessoas, né, que dizem que são boas, dizem que fazem boas ações, mas com tudo isso ainda vivem no pecado. Mas aqueles que são santificados por Deus, ele vai começar a detestar o pecado. Até as coisas que ele fazia na vida velha, ele vai detestar ouvir. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já o santificou. Então ele não anda mais de mão dada com o pecado. Pelo contrário, ele detesta. Onde o coração é santificado, a vida também o será. O templo tinha ouro por dentro, ouro por fora e como também por dentro. Como em uma moeda não existe somente a imagem do rei por um lado, mas também sua inscrição pelo outro, assim onde há santidade, não somente existe a imagem no coração, senão também uma inscrição de santidade escrita na vida. Alguns dizem que eles têm um bom coração, mas suas vidas são depravadas. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Provérbio capítulo 30, verso 12. Tem pessoas que os próprios olhos deles são santos, mas não foram ainda lavados da sua imundícia. E para ser lavado da sua imundícia, ele tem que aceitar a Cristo. Aceitando a Cristo, ele vai ser lavado de toda a sua imundícia. Continuando, vai dizer: uma pessoa santa considera seus pecados como aqueles que crucificaram seu Salvador. O problema de muitos cristãos é que eles estão mais preocupados com sua doutrina da santidade do que com o fato de serem revestidos da beleza, da pureza de Cristo. É verdade, tem gente que está preocupado só com a santidade dele, mas não se reveste da pureza de Cristo. O fim destinado ao homem é felicidade, nem saúde, mas sim santidade. O único objetivo de Deus é a produção de santos. O nosso chamado é para sermos santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. O céu precisa estar em ti, antes que possas estar no céu. Ou seja, aquele que nos deu sua imagem quer necessariamente ver sua imagem em nós, é claro. Quando as pessoas olhar para nós, ele tem que ver Cristo em nós e não ver mais a nós. Então a imagem de Cristo tem que estar em nós. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a imagem de Cristo tem que estar em nós. Santidade é a marca de identificação das ovelhas de Cristo. Se a água está suja no balde, é porque não está limpa no poço. A graça da santidade é mais bela quando sua luz brilha de tal forma que outros possam vê-la. Salmo 45, verso 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, e a sua vestidura é recamada de ouro. Tá vendo? Veja que ele diz bem claro: a graça da santidade é mais bela quando a sua luz brilha de tal forma que outros possam vê-la. A santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade, pois sem ele nada podemos fazer. Quem nos santifica é o próprio Senhor Jesus. Aliás, é a própria Trindade que nos leva a sermos santos de verdade. As Escrituras afirmam em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. O caminho da santidade que leva à felicidade é um caminho estreito. Só há lugar para um Deus santo e uma alma santa andarem juntos. Por isso que a santificação é uma continuação natural da experiência da salvação. Deus quer que seus filhos se pareçam com Ele, e isso só é possível através da santificação. Quando estamos no caminho da santificação, o Senhor poderá fazer maravilha em nosso meio. Santificado, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué, capítulo 3, verso 5, ele deixa bem claro que para Deus fazer maravilha no nosso meio, vos faz necessário que nós sejamos santos. Sede santo, porque o Senhor fará maravilha no nosso meio. Hoje nós não estamos vendo muitas maravilhas no nosso meio. Por quê? Porque nós não temos também pessoas santificadas que estão buscando a santificação. Se tivesse mais pessoas preocupadas com a sua santificação, com certeza nós estaríamos vendo muitas maravilhas no nosso meio, mas por conta disso nós não vemos. A santificação é a primícia do Espírito.
a única moeda circulante no outro mundo. A santificação é a prova do amor de Deus. Não podemos conhecer o amor de Deus pela saúde que Ele nos dá, ou pela riqueza ou sucesso, senão que pelo fato dele imprimir sua imagem de santificação em nós pelo pincel do Espírito Santo. Aquele que nos deu a sua imagem quer necessariamente ver sua imagem em nós. Ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. Êxodo capítulo 29, versículo 43. Veja que ele diz, né, que ele iria até os filhos de Israel para que, pela glória dele, eles fossem santificados. Então, é uma coisa que nós devemos estar sempre buscando. Santificação. Sede santo porque eu sou santo. Hoje nós estamos precisando isso, nos santificar todos os dias, buscar a santificação que é para que nós possamos ver a Deus. Senão nós não vamos conseguir isso. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas preocupadas com seus bens materiais, com suas famílias, consigo mesmo, e estão desapercebidos de buscar a santificação. A Bíblia ele deixa bem claro aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segundo a santo que ele vos chamou, sede santo vós em toda a vossa maneira de viver. Amém?